Professor, boa. Rapidamente, vamos falar sobre a UERJ, uma reportagem exclusiva hoje no UOL. Aliás, a gente tem trazido aqui várias reportagens de investigações sobre o que é feito com o dinheiro da UERJ, né? É muito triste a gente ver o dinheiro da educação sendo utilizado de uma maneira extremamente equivocada. E equivocada não é a palavra aí, né? Porque a gente está falando sobre o pagamento a políticos. A UERJ contratou para projetos de pesquisa nas últimas eleições pelo menos 73 cabos eleitorais de 17 partidos, 17 candidatos a deputados de partidos de esquerda. Eles receberam no total 789 mil reais entre dezembro de 2021 e agosto de 2022. Os vínculos foram com os políticos do PT, PV, PSB, PCdoB, PSOL e PDT. E a maior parte trabalhou para candidatos petistas que fizeram campanha ao lado de Ricardo Lodge, ex-reitor da UERJ, que disputou pelo partido uma vaga à Câmara dos Deputados. O UOL já tinha revelado que a universidade pagou 433 mil reais à família do coordenador de campanha eleitoral de Lodge. A UERJ disse desconhecer o uso do projeto por aliados do ex-reitor e prometeu apurar as denúncias. Agora, apurar as denúncias só não é suficiente, né, Otales? Como é que fica o reembolso disso? Será que esse dinheiro volta de alguma maneira para a UERJ em algum momento? Quem tem que pagar essa conta? A gente vai pagar essa conta, não tem como você. Eu não acredito que vá voltar esse dinheiro para os cofres públicos de jeito nenhum. Esse caso da UERJ mostra que esquerda e direita, se você não vigiar, eles metem a mão, não tem jeito. Tem que estar sob vigilância das instituições, etc. O que ocorreu no Rio de Janeiro? O que ocorreu no Rio de Janeiro é que, já no governo Sérgio Cabral, começou uma aproximação de uma parcela da direita local com o PT, e o PT foi tomado por uma corrente mais, digamos assim, pragmática, que é o Quaquá e o André Siciliano. Esses são muito fortes no PT local hoje em dia. E aí, o que ocorre? Ele está próximo ali do governador, daquele Wagner Carneiro, o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, que fez a ministra do Turismo. Então, o PT acabou se misturando com a parte podre da política, que tem gente mais podre ainda, são os fascistas, né? O Bolsonaro, etc. E tal. Então, o Rio de Janeiro está precisando de uma. Você viu que o Sérgio Cabral, onde isso daí também começou, o Sérgio Cabral estava desfilando pelo Rio de Janeiro agora, livre, leve, solto, indo em barzinho, o cara do bar tendo que jogar sal grosso no bar para limpar. O Rio de Janeiro está precisando de uma lavagem na política com água sanitária. Em São Paulo vocês chamam de Cândida, né? No Rio chama água sanitária. Precisando de uma lavagem na política, porque o que está ocorrendo no Rio, aí é daí que você tem essa aproximação com a criminalidade, a milícia, porque se os políticos não dão exemplo, a milícia, o crime toma conta, a roubalheira toma conta. É o que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Infelizmente, estão acabando com o Estado. Se não tiver uma lavagem de água sanitária na política local, eles acabam com o Rio de Janeiro. Ódio, coloca até na tela aqui a lista dos candidatos. O que chama atenção, professor Casarões, é que é justamente quando a gente fala, né, dos partidos de esquerda que levantam a bandeira da educação, né? Por exemplo, a gente viu até aqui, tem parlamentares do PSOL, que é um dos partidos que muito fala sobre educação, além de outros partidos, né? O próprio PT também, que levanta a bandeira da educação. E como é que esses candidatos, como é que esses partidos devem reagir? Qual é a resposta que eles devem dar a isso, hein, professor? Bom, a maioria dessa lista nem se elegeu, mas eu acho que é importante uma resposta partidária, de repúdio a esse tipo de ato,
E eu queria só complementar o que o Thales falou. O Thales fez um diagnóstico aí terrível, mas é isso aí, né? Da política do Rio de Janeiro, a política fluminense, ela tem uma influência muito negativa da criminalidade, etc. E ela é ecumênica no sentido de que ela pega tanto a direita quanto a esquerda. O próprio UOL mostrou alguns dias atrás que a mesma UERJ pagou 2 milhões para assessores ligados a Carlos Bolsonaro e etc. Ou seja, a corrupção está entranhada em todo o espectro político, né, da política local. É claro que isso não é um problema só do Rio de Janeiro, mas a gente vê ali uma corrupção que está extrapolando todos os limites do razoável, inclusive com o uso de universidades estaduais de grande renome, inclusive, para fazer esse tipo de coisa. É importante que os partidos se posicionem com relação a isso, até porque uma base importante de apoio ao PT e à esquerda no Brasil hoje são justamente os universitários, professores universitários, estudantes universitários, e eu fico me perguntando, com 400 mil reais pagos a um assessor de um candidato a deputado, quantos professores universitários você poderia remunerar com isso num ano? Né? A gente vê o salário de professor universitário de universidades estaduais e é uma vergonha completa, né? Não há reajuste há muito tempo, ou reajuste só com a inflação. Então, acho que o mais grave disso tudo é a gente perceber que esse dinheiro está sendo gasto e alocado para finalidades meramente político-eleitorais, sendo que ele poderia estar, de fato, financiando pesquisa de ponta, financiando professores e formação de estudantes, coisa que aparentemente não está acontecendo, ou se acontece, acontece com muito menos qualidade. Agora, apesar de o UOL ter mostrado que essa corrupção ela cruza o espectro político, ela pegou bolsonaristas e petistas da mesma maneira, inclusive com mais dinheiro indo para a turma do Bolsonaro, a manchete que vai ficar registrada nos grupos de WhatsApp daqui para frente, sobretudo nos grupos bolsonaristas, tá vendo o que a esquerda faz com a universidade brasileira? Como se não bastasse a doutrinação ideológica, como se não bastasse toda a perversão e tal que a esquerda impõe às universidades, essa coisa woke, etc., ainda temos a corrupção ali dentro. Então, acho que é importante que, fazendo aqui obviamente, um conselho de quem tá de fora desse problema, mas eu acho importante que na próxima matéria você não singularize a esquerda ou a direita, você fale, a corrupção na UERJ está acontecendo de todos os lados, para não deixar que isso seja usado como parte de uma narrativa completamente falsa ou parcial sobre um dos lados da história, que certamente vai capitalizar em cima disso para poder dizer que as universidades do Brasil estão falidas e que a esquerda tem destruído as universidades, que não é bem assim também. Então, eu acho que os partidos, se eles quiserem retomar o controle da narrativa, eles vão ter que se posicionar de maneira muito franca e dizer, olha, esse tipo de coisa é inaceitável, inclusive com relação aos candidatos que foram eleitos. Não é o caso do Lodge, mas é o caso de outros que estão ali na lista. Vale a pena, né, quem está assistindo a gente ir lá procurar para ver quem de fato foi eleito. Vamos ver se os partidos vão se posicionar frente a isso também.